Provérbios de Salomão, capítulo 1, vamos ler apenas o versículo 23, que nos diz assim a palavra do Senhor: Convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Louvado seja o Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo e Pai exaltado, glorificamos o Teu nome, Senhor, por esse momento de festa, de banquete, de alegria, porque a presença do Senhor é real em nosso meio, em nossas vidas. Te louvamos, meu Pai, porque mais um dia aprova o Senhor nos guardar e nos separarmos para que hoje à noite possamos, meu Pai, à mesa sentado com o Senhor para desfrutar de tanto maná celestial que o Senhor preparou para as nossas vidas, e que o Senhor tome cada um em tuas mãos, Senhor, que o Teu Espírito Santo aplique a Tua palavra, meu Pai, de forma personalizada em cada um que aqui está nessa noite, para que sejamos cheios e agraciados por ela, Senhor. Que a Tua palavra, meu Pai, fale aos nossos corações, vá libertando nesta noite, vá operando, vá ministrando, vá alegrando, vá restaurando, faça tudo o que for necessário, mas que o Teu povo, meu Pai, se achegue aqui nessa noite com o coração arrependido, com o coração de louvor e de adoração ao Teu nome. É o que nós te pedimos, meu Pai. Ajuda nessa noite a compreender as Sagradas Escrituras. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, nós precisamos entender que todas as vezes que nós nos ajuntarmos, não pode ser apenas um ajuntamento meramente humano, mas precisamos compreender que esse ajuntamento, essa comunhão, essa alegria, ela é estabelecida pela presença do Espírito Santo. Jesus, certa vez em João 17, orando ao Pai, ele diz: Pai, eu oro para que eles sejam um, como eu sou um contigo. Louvado seja o Senhor. E Deus, Ele quer que todos nós que estamos aqui sejamos um, como Jesus é um com o Pai. Louvado seja Deus. Em unidade, em propósito, em amor fraternal, em misericórdia. Porque muitas das vezes nós queremos a misericórdia, mas não queremos ser misericordioso. Muitas das vezes nós queremos o perdão, mas não queremos perdoar, meus irmãos. E Cristo, Ele não pede nada a nós que Ele não já tenha feito por cada um de nós. Tudo que Ele pede para eu e você ser e fazer é o que Ele é e o que Ele fez na nossa vida. Louvado seja Deus. Nós precisamos entender que só tem uma forma de sermos um, só tem uma forma de vivermos em unidade, só tem uma forma, irmãos, de ter amor um para com os outros, se o Espírito Santo do Senhor fazer essa obra na nossa vida. Quando o Espírito Santo de Deus ele está atuante, operando em nós e através de nós, não há dificuldade para perdoar, não haverá dificuldade para amar o que não merece o seu amor, não haverá dificuldade para estender a mão para aquele que não merece a sua mão estendida, porque nós não merecíamos o amor, nós não merecíamos a mão estendida, nós não merecíamos o perdão, mas o Senhor Ele fez isso por cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Por isso, meus irmãos, que o nosso coração ele precisa inundar de alegria, de gratidão, em saber que nós não estamos servindo a um Deus morto, mas o nosso Deus, Ele ressuscitou ao terceiro dia. E Ele está bem presente. Louvado seja o Senhor. Quando Jesus ressuscita, Ele fala aos seus discípulos: o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu habito em vós. Louvado seja o Senhor. As pessoas têm um conceito errado do que é ser cristão. As pessoas têm um conceito errado do que é viver uma vida para Deus. Qualquer pessoa que você parar na rua e perguntar se ela tem Deus, ela vai dizer: eu tenho Jesus, eu tenho Deus, Deus é no meu coração, Deus que eu nasci, Deus está na minha vida. Só que isso é um equívoco, porque a palavra diz que só tem uma forma para com que eu e você possa ter Cristo na nossa vida.
é quando nós o recebemos Ele como único e suficiente Salvador. É quando o homem reconhece que ele é pecador por natureza, que ele já nasceu debaixo do pecado, que o destino dele sem Deus é uma condenação eterna. Mas assim aconteceu na minha e na tua vida um dia. Cristo, Ele cruzou o nosso caminho. Cristo cruzou um caminho qual nós estávamos traçando para nós mesmos, porque o próprio provérbio de Salomão diz que há caminhos que para o homem parece reto ou bom, mas o fim desses caminhos é morte. E quantos caminhos os homens têm traçado, sem destino, desgarrado como ovelhas que não têm pastor, assim também é a nossa vida. Mas nós oramos para que, assim como Cristo cruzou o seu caminho, Ele possa também cruzar o caminho de muitas pessoas. Que Ele possa se revelar como um Deus Salvador, como um Deus que cuida, como um Deus que cura, como um Deus que sara, como um Deus que liberta, como um Deus que não quer o pior do homem, mas Ele tem o melhor para o homem, e Ele próprio é o melhor de Deus para o homem. Louvado seja o Senhor. O homem trabalha, conquista, batalha e está tudo certo. É a nossa vida terrena. Conquistamos, vencemos em algumas áreas, somos derrotados em outras, se entristecemos em alguns momentos, porque muitas das vezes as coisas não saíram como nós queríamos. Porém, nós precisamos ter em mente, precisamos compreender dentro do nosso ser que foi regenerado e transformado em Cristo Jesus, que o que mais interessa para nós é o reino. O que deve ser mais importante para mim e para você precisa ser uma eternidade, o qual foi conquistada não pelo seu sangue, não pela sua morte, mas pelo sangue e a morte de Cristo Jesus. Isso foi nos dado e é nos dado de graça. Tudo que nós almejamos nessa terra tem um preço. Tudo que nós venhamos a conseguir, a suor, a batalha, a cansaço, a preocupações, estresses, fadigas, tudo isso é o que o mundo nos ocasiona por conta da nossa labuta diária. Mas o nosso ser interior precisa estar em paz com Deus. Nós precisamos entender, irmãos, que o que o Senhor fez dentro de nós não foi algo que Ele colocou de fora, mas Ele colocou dentro de nós um reino celestial. Cristo disse: o meu reino não vem com aparência, mas Ele está dentro de vós, louvado seja o Senhor. E se o reino está dentro de nós temos que viver esse reino, nós temos que anunciar esse reino, nós temos que proclamar as grandezas de Deus sobre essa terra, irmão. Mas para que isso possa acontecer em mim, em você e através de nós, é necessário uma transformação, é necessário renúncia, é necessário entrega, é necessário amor pelas coisas do Senhor. Porque tudo que Cristo fez por nós foi por amor. A palavra chega a dizer que Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. A palavra no original de pecador é: vivíamos na prática do pecado, vivíamos atolados no pecado, vivíamos no engano, na sedução deste mundo, nos prazeres terrenos, mas mesmo assim Ele me amou e te amou, louvado seja. Ele não esperou você amá-lo, Ele não esperou você o desejá-lo, Ele não esperou você o aceitá-lo, Ele te amou primeiro. Aleluia. O apóstolo Pedro, se eu não me engano, em uma das suas epístolas, ele chega a dizer: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Como é bom ser amado primeiro. Ele te amou para que você ame. Ele te perdoou para que você perdoe. Ele foi misericordioso para que você seja misericordioso. Ao mundo que está à nossa volta, a pessoas, a uma sociedade corrupta, a uma sociedade em degradação moral, a uma sociedade que está perdida, a familiares nossos, vizinhos, colegas, pessoas que nós queremos bem. Essas pessoas estão
declinando para um abismo. E eu e você temos uma missão, igreja. Uma missão de proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi esse o propósito pelo qual Ele te chamou. Você não conseguiu compreender ainda que sua vida talvez ele não está na vontade de Deus. Por isso tanta peleja, por isso tanta guerra, por isso tanta batalha, por isso não conseguimos achar o caminho, a direção. Porque o caminho é Jesus. Glória a Deus. A direção é Jesus. A condução é Jesus. A instrução é Jesus, irmãos. A palavra diz que o mundo geme a expectação de ver a manifestação dos filhos de Deus. Se somos filhos, precisamos começar a nos manifestar. E que manifestação é essa, irmão? Anunciando a poderosa palavra, levando esperança para aqueles que estão sem esperança, levando amor genuíno para aqueles que só têm desfrutado de ódio. Porque é o que está à nossa volta: ódio, rancor, ganância, soberba, orgulho, vaidades e prepotência e tantas outras coisas que tem levado até o ser humano a desesperançar de um Deus. Será que Deus existe? Será que existe Deus? Será que existe o bem? Porque à nossa volta estamos rodeados de mal. Ao mundo, irmãos, as pessoas precisam ver esse bem de Deus na nossa vida, em nós e através de nós. Mas para que o mundo, para que os nossos vizinhos, para que os nossos colegas, seja da escola, do trabalho, familiares, vizinhança, possam ser impactados por algo que não é nosso, mas algo celestial, nós precisamos ter algo do céu. Nós precisamos ter algo que vai fazer toda a diferença. Porque as minhas faculdades humanas, os nossos intelectos, as nossas sabedorias e conhecimentos terrenos não nos levará a mover ninguém a vir a Cristo. Essas coisas não levam nem nós a Cristo, quanto mais as pessoas. Mas como nós bem sabemos do que estamos falando esses dias, do texto que nós lemos, quando Salomão ele começa dizendo: convertei-vos. Será que nós estamos convertidos? Essa conversão é uma mudança. Uma mudança que não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. As pessoas, por não entender o que é conversão, por não entender o que é uma vida transformada, as pessoas querem trazer uma alegria de fora para dentro. Mas eu quero te dizer que a alegria que Deus tem, Ele quer colocar de dentro para fora. Ela vai te contagiar e vai alcançar outros para a glória do louvor dele. Chega de procurar o que está fora. Chega de procurar fora o que Deus quer colocar dentro. As alegrias externas, elas vêm e elas vão. Elas acontecem. Elas são boas em alguns momentos, mas são momentâneas, são passageiras, são temporais. Mas Jesus diz lá em João 16, 22: a alegria que eu vos dou, ninguém vos tirará. E quando ele fala dessa alegria, ele está falando, sabe de quê? Da presença do Espírito Santo, daquele que seria enviado para morar dentro de mim e dentro de você. Você precisa entender que o que Deus te deu não foi algo qualquer, não é algo dessa vida, é uma essência celestial, é algo do céu, igreja, que você carrega todos os dias. Não seja de maneira nenhuma uma pessoa que viva indiferentemente para com o Espírito Santo. Ele quer te guiar, Ele quer conduzir os seus passos, Ele quer te quebrantar nesta noite, Ele quer fazer você entender que tudo nesta vida, ainda que tenha os seus valores, mas passa. Podemos até perder tudo, e iremos perder tudo,
Nós lutamos tanto para conquistar, lutamos tanto para ter, e um dia tudo isso nos será tirado. Por isso que o Senhor pede para a gente não amar o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque o mundo e as coisas do mundo passarão. Mas Ele diz, mas aqueles que fazem a minha vontade permanecerão para sempre. Louvado seja o Senhor. Não é que você não possa ter. Se Deus está te dando, glória a Deus. Se Deus está abençoando, glória a Deus. Tenha para poder repartir com o que não tem. É isso que a palavra ensina. Mas não tenha achando que isso é tudo. Porque o tudo não é o que vem de baixo. O tudo é o que viu do alto. O tudo que Ele nos deu não é o que vem de baixo, é o que vem do alto. Louvado seja o Senhor. Então Salomão, ele inicia nesse versículo: convertemos. Converter é uma mudança de caráter, uma mudança de vida, é uma mente transformada, é uma mente liberta pela presença do Senhor. Porque Deus, Ele requer de nós uma transformação, uma mudança, porque Ele só pode fazer algo através de nós, se Ele primeiro fazer em nós. Ele só vai te usar e me usar naquilo que é o propósito dEle, se Ele primeiro achar espaço para que possa fazer na minha e na tua vida. Talvez nós damos lugar muitas das vezes ao diabo, aonde a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Talvez muitas das vezes nós damos lugar às nossas vontades, às nossas paixões, os nossos interesses, que aparentemente aos nossos olhos não são nocíveis, são bons, são coisas que nos vão fazer bem, mas sem percebermos, essas coisas muitas das vezes nos roubam o principal. As principais coisas que deveriam ser dado mais crédito por mim, por você, às vezes nós deixamos em segundo plano. Aquele que se converte, ou aquele que se converteu, a vida dele é voltada unicamente para agradar o Rei da Glória. Paulo orienta Timóteo, dizendo: Timóteo, aquele que foi alistado para uma guerra, ele não pode se embaraçar com o negócio dessa vida, porque o propósito dele é agradar quem o alistou. Qual está sendo o propósito de você? Agradar a quem? A quem você quer agradar? A quem você quer agradar? Muitas das vezes procuramos agradar tantas pessoas e estamos se encontrando desagradando a Deus. Muitas das vezes submetemos a tantos gostos e caprichos de pessoas que deixamos de viver o propósito maior do Senhor sobre a terra. E eu sempre digo e repito: não podemos viver nessa terra o tempo que nos resta sem propósito. E o propósito não é apenas ter, mas o propósito é ser uma nova criatura, ser transformado, ser servo, ser fiel, ser obediente, ser temente, ser cuidadoso, ser amável, ser gentil. Precisamos ser. Às vezes nos preocupamos tanto em ter que esquecemos de ser. O ter é diferente de ser. Muitas pessoas têm muitas coisas, mas não é muitas coisas. É melhor ter poucas coisas e ser muitas coisas no Senhor. Amém, irmãos? Amém. Convertemos pela minha repreensão. Às vezes não queremos ser repreendido. Dói ser repreendido. É constrangedor ser repreendido. E alguém só é repreendido quando se encontra em falha. Alguém só é repreendido quando se encontra em falta. E muitas das vezes, em alguns momentos da nossa vida, se encontramos em falta para com o Senhor. Um Senhor que tem sido fiel, um Senhor que tem sido bondoso, um Senhor que tem sido misericordioso, um Senhor que tem cuidado de nós nos mínimos detalhes, irmãos. Um Senhor que não tem falta de deixar o pão de cada dia, um Senhor que tem aberto as portas, que tem nos curado das enfermidades, que tem cuidado dos nossos, tem guardado a nossa casa, tem livrado a nossa vida, livramentos que nós nem enxergamos. Em tudo Ele tem sido fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele é fiel. Mas às vezes,
diante de uma tão grande fidelidade e bondade, nos constrangemos, porque muitas das vezes nos encontramos em falta. Às vezes queremos uma porta de emprego, Deus abre. Aí, de vez em quando, buscar mais a Deus, a gente se afasta de Deus. Porque agora o trabalho me impede de buscar a Deus. Mas foi Deus que abriu. Às vezes queremos um transporte para servir melhor ao Senhor. Aí Deus vai dar um transporte. Aí depois não podemos servir ao Senhor, porque o transporte de Deus não é adequado para servir ao Senhor. Quantas vezes nós vivemos uma vida de ingratidão, uma vida de inconstância, irmãos, uma vida que nunca estamos satisfeitos. A palavra nos ensina que em relação a essa terra, nós temos que viver uma vida com contentamento. Esteja contente, esteja satisfeito com o que você já tem. Glorifique pelo que Ele já te deu. Sirva a Ele em alegria e gratidão. Sirva ao Senhor com alegria e apresente a Ele com canto e louvores. Não se questione pelo que você não alcançou, mas glorifique pelo que Ele já te deu. Louvado seja o Senhor. Amém, irmão? Mas não precisamos estar contentes com os benefícios do céu, porque o que temos ainda é pouco comparado com o que Ele tem para nos dar. Ele pede para que com os benefícios da terra vivamos com contentamento, mas em relação ao céu nós temos que querer abundantemente, porque Ele é um Pai que dá abundantemente. Louvado seja o Senhor. Mas para que isso aconteça, para que venhamos viver a cada dia o sobrenatural, a graça, o amor, o poder, a transformação, a libertação, as curas das feridas da alma, é necessário convertermos pela minha repreensão. Ele é Pai. Qual o pai que não repreende o seu filho quando se encontra em falta? Ele repreende e castiga tantos quanto recebe por filho, diz a palavra. Ele repreende porque Ele ama. Ele repreende porque Ele não quer ver você quebrar a cara lá na frente. Ele repreende porque Ele não quer que você continue nesse caminho, enveredando pelas suas próprias vontades. Ele às vezes permite algumas pedras no meio do caminho, para que você tropece e entenda: é necessário voltar, é necessário converter, é necessário mudar o caminho, mudar a estratégia, mudar de vida, de pensamento, para que a vontade boa e perfeita e agradável comece a ser realizada na sua vida. Às vezes não conseguimos compreender o trabalhar de Deus nas nossas vidas, e às vezes questionamos tantas coisas, e às vezes não entendemos que o que Deus tem para nós é o melhor. É o melhor. Precisamos se submeter à repreensão do Senhor. Se Ele é teu Pai, se Ele te repreende nesta noite, se você se encontra em falta e Ele te repreende, é pelo amor causa. É por uma boa causa. É porque Ele tem preparado algo glorioso do céu para a tua vida. Louvado seja o Senhor. Arrependei-vos ou convertei-vos pela minha repreensão. Aí Ele diz: eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu Espírito. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. É promessa do Senhor, irmão. Você quer abundantemente o Espírito, você quer ter mais da presença de Deus, você quer ter o céu atuando com poder na tua vida, mas é necessário arrepender, é necessário converter-se, é necessário mudar de vida, é necessário mudar o caráter, é necessário agir como Deus quer que venhamos agir. Você quer isso na tua vida? A promessa é: eu vou derramar abundantemente. Mas antes de Ele dizer que vai derramar abundantemente, Ele coloca uma condição: convertei-vos. Muda o curso da tua vida, muda os pensamentos, muda a tua visão em relação ao reino, muda a tua visão em relação à vida terrena. Muda, porque senão você vai continuar sendo escravo de um sistema terreno, escravo de uma vida vazia, escravo de alegrias passageiras e temporais, na expectativa que tudo vai dar certo, e quando dá errado você se frustra e muitas vezes joga a culpa para Deus. Mas Deus, tu não me ama? Porque dá certo para os outros, dá para mim? Convertemos. Talvez muitos de nós aqui um dia já se convertemos, mas
estamos precisando novamente converter, mudar o curso da nossa vida, mudar um curso que está nos levando não para perto, mas para longe do Senhor. Atitudes, sentimentos, palavras, emoções, coisas que nos prendem e nos impedem de viver o que Deus tem preparado para a nossa vida. E o que Ele tem preparado para vocês são coisas grandes. Aleluia. São coisas espirituais. Glória a Deus. São coisas celestiais. Aleluia. Eu não sei se o que você almeja nessa terra, Ele vai te dar. Eu não sei o que eu almejo nessa terra, eu vou conquistar. Eu não sei. Mas eu sei uma coisa, que o que eu precisava e o que você precisa, Ele já conquistou para nós, louvado seja. E isso precisa ser o nosso bem maior. Almejar, desejar a presença do Senhor. E Ele diz: se vocês se converterem, se vocês mudarem de vida, se vocês mudarem atitude, se vocês priorizarem o reino, se vocês buscarem a minha presença de todo o coração, eu tenho uma promessa para vocês: eu derramarei abundantemente o meu Espírito sobre vós. É abundantemente, irmãos, que aqui já andando na rua levou um toró de chuva que nem a sombrinha conseguiu suportar. É mais ou menos isso aí. Abundantemente Ele quer derramar. Ele quer que você abunde na graça, no conhecimento. Ele quer que você seja cheio da presença do Espírito dele. Porque o Espírito dele vai levar você a viver e fazer coisas que homem nenhum sem Deus pode fazer. Qual a igreja que vai impactar esse bairro? Qual a igreja que vai alcançar almas desse bairro? Qual a igreja que vai levar uma mensagem que não voltará vazia esse bairro? É uma igreja que está abundantemente cheia da presença do Espírito de Deus. Trabalho social é bom, é bom. Dar comida até quem fome é bom, é bíblico. Mas se não for feito pelo Espírito, de nada adianta. Precisamos ser cheios. Precisamos manifestar a graça, o amor de Deus para o mundo caído. Esse amor de Deus que Paulo chega a dizer que foi derramado em nossos corações pela operação do Espírito Santo, irmão. Esse coraçãozinho seu aí, ó, esse ser espiritual foi recriado. Ele precisa estar abundando no amor, na misericórdia de Deus. Não olhe para as pessoas com um olhar de ódio, de desprezo. Olhe com amor, porque quando Deus olha para você, Ele olha com um olhar de amor. Glória a Deus. Glória a Deus. Não julgamos o livro pela capa. Não vamos tratar as pessoas da forma que ela está vestida, pela vida financeira que ela tem, porque uma sociedade corrupta sem Deus, eles estabelecem o nível de vida das pessoas. É classe alta, classe média e classe baixa. As pessoas padronizam quem tem bem pouco, quem não tem nada. Nós precisamos ser uma classe que temos tudo, porque temos o Senhor. Se temos tudo, nós temos que oferecer o que tem. Ei, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus Cristo de Nazaré. É o que a igreja de Atos tinha. Não tinha prata, não tinha ouro. A igreja estava preocupada em estar com os cofres financeiros cheios de dinheiro. Não era a igreja que estava preocupada em estar bem vista na sociedade como uma igreja bastarda de bens materiais, mas era uma igreja que necessitava e ansiava cada dia ser cheia do poder do Espírito de Deus. Por isso que aquela igreja era virtuosa, era uma igreja bem sucedida no que realizava no poderoso nome do Senhor. Temos tantas congregações desse bairro, e o índice de criminalidade está aí, o índice de prostituição está aí, os jovens escravos estão aí, a juventude está perdida, as crianças no meio da rua sem instrução, com a maldade já logo cedo entrando nas suas vidas. Tantas congregações, cadê o povo de Deus? Cadê o povo que cumpre o ID? Cadê o povo que faz a diferença? Há uma divisão, essa maldição de placa
dividir o povo de Deus. Cada um quer defender a sua placa, cada um quer defender a sua doutrina, mas ninguém quer defender o Evangelho. Ninguém quer brigar contra o inferno, mas querem brigar entre si. Jesus disse que as portas do inferno não prevaleciam, mas em nossos dias já prevaleceu faz tempo. Quando o povo está preocupado com o seu ventre, eu estou bem, o resto é que se vire. Está na hora de nós despertarmos do sono, igreja. Desperta do que dorme. Está na hora de nós nos convertermos. Está na hora de nós revermos a nossa vida cristã. Está na hora de nós começarmos a ver o que estamos fazendo dentro de uma congregação. O que nós estamos fazendo dizendo que somos crentes cristãos. Pregar para crente é bom. Ser cristão de púlpito é melhor ainda. É muito bom, isso aí é fácil. Como está a nossa vida na diária, na batalha? Como é que está a nossa vida com os vizinhos, com os familiares? Como é que está o trabalho evangelístico no bairro? Estamos envolvidos? Estamos querendo almejar participar? Nós sempre damos desculpa para o rei. O Senhor sabe, o Senhor entende. Ele não entende nada. Se você é preguiçoso, deixa essa preguiça. Deixe de dar desculpa e caia nos braços do Senhor, porque Ele quer te usar, meu irmão. Glória a Deus. Somos especialistas em dar desculpas. O Senhor nos chamou para ser ganhadores de alma, para povoar o céu, para anunciar Cristo, para falar das grandezas do Senhor. Como está a nossa vida? Será que talvez não estamos avançando porque não temos abundantemente do Espírito? Mas o Senhor está dizendo nessa ministração dessa palavra: se nós se convertermos, se nós mudarmos nossa mente, se houver uma metanoia, uma transformação de mente, se houver um interior sacudido pelo céu, Ele disse: eu, não é nenhuma religião, não é nenhum líder, não é uma placa, não é uma igreja, é Ele. Ele disse: eu derramarei sobre vós abundantemente do meu Espírito. É isso que Ele tem para te dar, igreja. Ele não prometeu que você teria vida boa nessa terra, ainda que a gente tenha até demais. Mas Ele nos prometeu as coisas do céu. Porque se as coisas do céu estiver abundantemente dentro de nós, se as coisas do céu elas governarem a nossa vida, quando a terra acontecer, nós não nos obedeceremos, nós não ficaremos vaidosos, nós não colocaremos o coração nessas coisas. Sabe por quê? Porque quem governa a nossa vida não é o reino de baixo, mas é o reino de cima. Amém. Precisamos deixar com que o reino do Senhor governe o nosso ser, as nossas atitudes e as nossas escolhas. Ele disse: se você se converter, se você aceitar a repreensão, se vocês mudarem de vida, se vocês mudarem o curso da vida de vocês, eu vou derramar abundantemente o meu Espírito sobre vós. Para quê? Para quê? Com que propósito o Senhor quer derramar abundantemente do Espírito sobre a tua vida? Para quê? Para vocês mostrar evidências que é mais espiritual que o outro? Para você mostrar que é melhor? Para que Deus quer te dar mais do Espírito? Para que Ele quer te encher poderosamente do Espírito? O resto do versículo diz: e vos farei saber as minhas palavras, louvado seja. Só tem uma forma de compreendermos as Sagradas Escrituras, é através do Espírito Santo, porque Ele é aquele que ia nos guiar em toda a verdade, louvado seja. Lá em Atos diz que os discípulos estavam reunidos, orando, e o Espírito Santo desceu, que tremeu o lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo, e falavam com ousadia a palavra do Senhor. Sabe por que nos falta ousadia para pregar a palavra? Porque nos falta Espírito. Sabe por que temos medo de sair nas ruas, impondo as mãos, orando, repreendendo os demônios, e na verdade das almas? Porque nos falta o Espírito. Porque quando estamos cheios do Espírito, irmãos, Ele só nos conduz a fazer o que o homem natural não faz. O homem natural, sem o Espírito, ele foge das coisas de Deus, ele dá desculpa das coisas de Deus. Mas o homem cheio do Espírito, quando eu digo homem, é o ser humano, homem e mulher. Quando ele está cheio, ele quer Deus, ele quer as almas, ele quer pregar, ele quer evangelizar, ele quer anunciar, ele quer cuidar de criança, ele quer louvar, ele quer adorar, ele quer fazer,
Ele quer ajudar. Ele não quer ficar parado. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, irmão, nos impulsionará a fazer a obra a qual Deus nos chamou. É o Espírito de Deus que nos move a permanecer no reino, na vontade soberana dEle. É o Espírito Santo que nos dá vigor para fazer as coisas de Deus com alegria, com dedicação. Quando a gente está vazio do Espírito, as coisas de Deus passam a ser comum para nós. Um culto é comum, uma reunião é comum, uma evangelização é o comum. Não importa eu não vou fazer falta não. Tudo passa a ser comum. Mas quando estamos cheios do Espírito, tudo passa a ser importante na nossa vida. Tudo passa a ser importante. Ele quer fazer você conhecer as palavras dele. Você está lendo a Bíblia? Você está meditando na palavra? Ou você só pega na Bíblia quando vem para o culto? Como você vai conhecer as Sagradas Escrituras se você não deixar o Senhor te ensinar? Como você pregará? Como você anunciará? Como você será um vaso, um instrumento de honra, se não houver uma ação de Deus na tua vida? Se não houver arrependimento de pecado? Se não houver uma vida transformada? É necessário uma decisão. Eu e você precisamos todos os dias escolher, dizer não ao mundo, não ao pecado, e dizer sim ao chamado do Senhor. Não é emoção, é uma ação de Deus na nossa vida. Esse Espírito, o Senhor diz que vai derramar abundantemente, mas Ele quer ver uma posição nossa, e Ele já foi derramado. O profeta Joel diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Em Atos 2 se cumpriu essa promessa, uma parte dela, e o Espírito continua sendo derramado. Ele quer continuar a encher a minha e a tua vida, mas para isso nós precisamos dar lugar, dar espaço. Chega de dar lugar à fofoca, chega de dar lugar ao ódio, chega de dar lugar ao rancor, à picuinha, o disse-me-disse. Está na hora de dar lugar ao Espírito Santo da graça, está na hora de dar lugar ao Senhor, para que Ele possa fazer o querer e o efetuar na tua vida, igreja. Deixa as picuinhas de lado, deixa as dificuldades de lado, deixa o Senhor cuidar de tudo. Ele vai se responsabilizar pela tua vida. A alegria que Ele dá, o mundo não pode dar, porque a alegria do mundo é temporária e passageira, mas a alegria do Senhor é eterna. Louvado seja Deus. Convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei do meu Espírito sobre vós, e vos farei conhecer as minhas palavras. Oh, aleluias! Não tem como viver uma vida cristã sem essa presença do Espírito Santo, sem esse ser glorioso que nos guia, que nos conduz, que nos ensina todas as coisas, que nos consola, que nos fortalece no momento de fraqueza, que nos quebranta quando estamos tristes, abatidos, desanimados, desconsolados, decepcionados, traídos. Aí vem o Espírito Santo da graça, o Consolador, quebrantando o meio do teu coração, dizendo: não temas, meu filho, não temas, minha filha, tudo vai passar, tudo é passageiro, a minha presença está aqui, todos te deixaram, todos te abandonaram, mas eu estou aqui, louvado seja Deus. Jesus, né? É o que está lá, né? Jesus sempre é o que está lá. Nos momentos de fraqueza, de angústia, de tristeza, nas falhas, todos vão. Mas Jesus está lá. Ele é aquele que vê todas as coisas. Ele é aquele que quer cuidar de todas as coisas. Ele é aquele que quer nos fazer ser instruído em todas as coisas. Estou falando, irmão, de salvação, de vida eterna. Para onde estamos caminhando? Só estaremos caminhando para uma eternidade com Cristo se estivermos sendo guiados pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz: quem é guiado pelo Espírito de Deus, este é filho de Deus. Mas se eu for guiado por qualquer outra coisa, vai estar em evidência que eu não sou filho de Deus, porque o Espírito de Deus nos conduzirá para aquilo que Deus preparou para nós. Aí Apocalipse, nos outros capítulos, nos outros versículos, diz lá: e o Espírito e a noiva diz: vem. O clamor do Espírito é para que Jesus venha.
E o mesmo clamor da igreja é o mesmo clamor do Espírito, porque a igreja não anda conforme a vontade dela, ela anda conforme a vontade do Espírito Santo que está nela, no vazio do Senhor. Que possamos, igreja, viver uma vida de arrependimento, que possamos nos converter em áreas da nossa vida que precisa ser mudada, que possamos rever realmente o que está sendo interessante mais para nós, o que é importante mais para a nossa vida, que possamos ver realmente que amigos vêm e vão, alegrias vêm e vão, tudo passa. A gente vê uma geração hoje aí fora perdida, tanto fora da igreja como dentro da igreja. Uma geração de ímpios que está perdido e uma geração de crentes que também está perdido. Hoje parece que nós temos que evangelizar os crentes, porque os crentes estão se perdendo no meio do caminho. Infelizmente é uma realidade. Se eu e você não tivermos alinhado à vontade de Deus, seremos mais um perdido nessa história. Porque a gente vê os atrativos, as distrações, os convites, as propostas, os banquetes, tudo que é criado aí fora, tudo que é gerado e criado, tudo que é inventado, toda a parafernália tecnológica é com um só propósito: prender o homem, escravizar o homem, roubar o tempo do homem. O tempo nosso é tão curto para buscar o Espírito Santo, para buscar a presença de Deus, é tão pouco o nosso tempo. E o tempo que às vezes nos resta, nós damos a tantas outras coisas. Passamos horas em redes sociais, passamos horas assistindo uma minissérie sem fim, e quando acaba, já ficamos ansiosos para vir a próxima temporada. Essa é a realidade nossa, isso é o que está à nossa volta. E quando anuncia que vai ter a série, todo mundo fica vibrando, eu não vejo a hora. E o pior é que está inserido dentro do povo de Deus, aonde a igreja deveria vibrar pelo Espírito, não vemos a hora, vivemos o toque da trombeta, e o céu se abrir, e o rei da glória descendo. É isso que deveria mover o ser da igreja. As pessoas estão lá impressionadas, impactadas por aquilo que é oferecido nessa terra, porque por aquilo que é dado do céu, pela promessa do céu. Passamos tempo em celulares, em jogos eletrônicos, vibramos, gritamos, adoramos essas coisas e não conseguimos passar meia hora lendo a palavra, não conseguimos passar meia hora de joelho porque não temos tempo para o Senhor, mas queremos que Deus tenha tempo para suprir as nossas necessidades, queremos que Deus seja Deus para curar as enfermidades, queremos que Deus seja Deus para fazer milagre, para resolver problemas. Irmãos, nós temos dito desde o início aqui que temos que começar as ministrações sobre a necessidade de sermos cheios do Espírito. Não é o quanto eu vou ter do Espírito, é o quanto o Espírito vai ter de nós. É o quanto nós estamos renunciando coisas que roubam o nosso tempo para ofertar naquele tempo a presença do Senhor. Não, hoje eu não vou passar uma hora nas redes sociais, não. Eu vou passar uma hora lendo a Bíblia. É uma luta. Não, hoje eu vou passar uma hora assistindo TV, não. Eu vou passar uma hora lendo a palavra, orando. É uma guerra, é uma luta. Dá sono, abre a boca, os olhos pesam. O gato mia, o cachorro late, bate na porta, as teias se mexem. Tudo acontece para deixar as coisas do Senhor para depois. E assim nós vamos, para depois. Depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. E sem percebermos, vamos se distanciando daquele que quer nos ver tão perto de nós. Precisamos se despertar nessa última hora, igreja. Precisamos acordar do sono espiritual que está tomando conta de muitos. Porque senão, não daremos fruto. Não veremos fruto. Não veremos os agir do Senhor. Não veremos Deus fazendo. Ele tem feito, glória a Deus, mas Ele quer fazer mais. Ele só vai fazer na medida da entrega, é na medida da busca, é na medida da confiança, é quando eu renuncio a minha vontade para fazer a vontade dele, é quando eu renuncio o que minha carne quer para eu fazer o que o meu espírito necessita. A carne pede ministério, a carne pede jogos, a carne pede distrações. Eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, que você não possa ter seu momento de distração.
que não possa ter seu momento de diversão. Podemos sim. Não podemos viver unicamente para isso. Não podemos deixar essas coisas entrar em nós e nos escravizar ao ponto de dizer, não consigo viver sem isso. Vira uma rotina de vida, todos os dias a mesma coisa. Todos os dias a mesma coisa, vira um vício. Enquanto as coisas de Deus vão cair no esquecimento, vão ficando para trás. Orar 5 minutos é um peso. Jejuar até 9 horas é um peso. Ler 10 minutos da palavra é um peso. Todas as coisas de Deus passam a ser um peso. Mas as coisas do mundo, o trabalho, sendo pesado ou não, estamos lá para fazer. Porque sabemos que temos que fazer. E eu quero que você entenda. Nós precisamos entender que as coisas do reino é para eu e você fazer. Porque a Bíblia diz que os anjos desejaram fazer essa obra, mas o Senhor confiou a mim e a você. Que privilégio! Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus te salvou, Deus mostrou a graça e a misericórdia, ou não salvou, ou você não é um salvo, ou você nunca teve uma experiência. Isso é ao pessoal seu. Mas o que Deus tem feito, irmãos, é para nos mostrar que vale a pena permanecer servindo a Ele. É gratificante fazer a obra dele. Vale a pena querer mudar de vida, vale a pena mudar o curso de vida, a mentalidade, o caráter, vale a pena deixar o pecado, vale a pena deixar tudo aquilo que nos prende, para viver o abundantemente derramado do céu sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Vale a pena. Vamos deixar de lado aquilo que tem nos escravizado tanto e vamos voltar mais para Deus. Porque as lutas estão aí, batendo na porta. As batalhas estão aí. E vai aumentar. Se eu e você não vigiar, se nós não cairmos de joelho, as lutas vão aumentar. Vai chegar um momento que a gente vai ter tal, nós vamos estar tão fracos que não conseguiremos mais levantar. Não dê lugar ao diabo, mas sujeitar-nos a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Que nós possamos nos converter. Como o Senhor está em Crônicas, se o meu povo que se chama pelo meu nome se converter dos seus maus caminhos, me buscar, se humilhar e orar, então eu ouvirei do céu e sararei a vossa terra. Talvez tenha área da tua vida que precisa ser sarada, mas precisa se converter, precisa mudar de vida, precisa deixar os maus caminhos, as más atitudes, precisa orar, dobrar o joelho, se humilhar. Aí sim Deus vai começar a fazer. Só acontece algo do céu quando acontece algo primeiro na minha e na tua vida. O Espírito precisa nos mover a tomar uma posição para que Deus ele haja em nós e através de nós. Amém, meus amados? Essa foi a palavra que Deus tinha para o nosso coração. Se você guarde elas, talvez essa palavra não agradou a alguns, talvez não era o que você queria ouvir, mas uma coisa eu sei, com certeza é o que você precisava ouvir da parte do Senhor. Porque muitas das vezes nós estamos se aproximando de Deus para buscar o que queremos. E não estamos entendendo que a nossa aproximação de Deus deve ser para buscar o que precisamos. Porque o que queremos nem sempre vai fazer bem, mas o que precisamos é o bem que Deus tem para nós. Amém?